Então, hoje o que nós vamos ver? Nós vamos então falar um pouquinho da questão de taxas de juros, né, do valor aí de uma promessa de pagamento, e que acaba sendo um tema muito fundamental, né, dentro de finanças e dentro da matemática financeira de um modo geral. Então nós vamos tentar situar alguns conceitos fundamentais aí com relação a esse tema e depois, mais ao final aí da aula, nós vamos mostrar um pouquinho como é que funciona, né, o nosso mercado com relação a taxas de juros e isso até comparando com a situação que acontece em outros países. A situação nossa ela é muito distinta, né, daquilo que ocorre em outros países do mundo. Nossas taxas, como nós vamos ver, são muito altas, né? E isso acaba tendo uma série de consequências aí, né? Então é importante entender porque, do ponto de vista negocial, o fato, né, da gente ter taxas altas, né, pelo menos nesse passado recente, acaba tendo consequências importantes aí para todo mundo. Bem, antes da gente entrar no material específico aí dessa aula, eu vou passar para vocês 3 sugestões de leitura e que acabam se justificando no contexto aí da gente entender o nosso curso aqui de Matemática Aplicada a Finanças como o primeiro curso, né, que vocês fazem aqui na graduação de vocês, dentro da área de finanças, investimentos, aí, de um modo geral, né? Então a gente, além de mostrar especificamente o conteúdo diretamente ligado aí à matemática financeira, nós também temos interesse de passar para vocês alguma literatura interessante, alguns livros interessantes, até para você ler, né, e ter eles como um material introdutório, né, para tudo que vem pela frente, especialmente ligado a finanças, investimentos, a própria economia de modo geral, dinheiro, taxa de juros, né? E esses 3 livros acabam cobrindo, né, aspectos interessantes. Não são livros de natureza mais didática, são livros que contemplam temas até mais amplos, né, são escritos aí de uma forma a serem até agradáveis de ler, né? Então, o primeiro livro, né, que nós mostramos ali em cima, História da Riqueza do Homem, né, é um livro que eu me lembro quando eu estava na mesma posição de vocês, né, como aluno de graduação. Foi um livro que me influenciou bastante, até para entender como é que funciona, né, todo esse processo de geração de riqueza, né, ao longo da história, né, o dinheiro, os bancos, a sociedade, né, como é que ela se organizou aí no sentido de tratar, né, essas questões relacionadas à riqueza, né? Para o pessoal de economia, especificamente, eu diria que é um livro obrigatório para você ler como um livro, né, que vai te situar uma série de questões importantes aí, de uma forma até relativamente agradável de se ler, né? Então, isso nós temos aqui na biblioteca, você acha na internet, até com facilidade, os 3 livros aí. O segundo é um livro que chama Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco, né, desse autor que chama Peter Bernstein, e que é um autor que sempre teve assim, muito relacionado na área de finanças. Ele foi editor de um journal, de uma revista na área de finanças, e uma pessoa proeminente aí no mercado, especialmente americano, de finanças. Ele conheceu praticamente todas as pessoas importantes dentro dessa área ao longo da metade para frente aí do século XX, e ele, nesse livro, ele tenta relatar, né, toda a história, desde lá do passado até o momento presente, não só do risco, né, que aparece
aqui no título, mas do mercado financeiro de um modo geral, né? Esse livro, naturalmente, foca um pouco mais em risco, ele tem outros livros que acabam focando em outros aspectos. Mas é muito interessante, né? Então, se você se interessa, né, pela área de finanças, a área de gerenciamento de riscos, etc., esse livro vai cobrir muito desse aspecto que seria o aspecto da evolução, né, lá da antiguidade até um momento recente, aí, com relação a essa história aí de operações financeiras, de risco, de mercados, de bolsas, derivativos, e isso aí acaba sendo uma leitura também muito agradável. Terceiro livro que eu coloco aqui é um livro que conta a história, né, do Barão de Mauá, né, que foi um brasileiro muito ilustre. Isso é uma né, dentro dessa lista aí de livros que falam mais sobre né, a riqueza do homem, risco, finanças, etc. Por que entra aí o Barão de Mauá? Porque ele foi talvez um pioneiro, né, na área de investimentos no Brasil, foi um grande empresário, né, foi talvez um dos maiores empresários que nós tivemos no Brasil no século XIX. Aí, para você ter uma ideia, o banco que o Mauá fundou foi o banco que levou à criação do Banco do Brasil. Na realidade, o Banco do Brasil era o Banco do Mauá. E o Mauá era começou a vida como na área de comércio, né, e cresceu, né, ao ponto de ser um dos homens mais ricos do Brasil. E muito disso veio da sofisticação que ele tinha no conhecimento de operações financeiras. Então, nesse livro, é interessante que ele conta, né, o autor, que é o Jorge Caldeira, como é que ele estruturava as operações dele. Então, para você ter uma ideia, a Santos Jundiaí, que foi uma das primeiras grandes ferrovias aqui do Brasil, que ligava aí Jundiaí até Santos, né, e no começo do século XX facilitou muito a exportação de café, né, produzido aqui em São Paulo, né, para o Porto de Santos. E todo esse investimento da Santos Jundiaí, que foi feito no século XIX, aí nos 1800, na segunda metade aí dos 1800, foi basicamente estruturada pelo Mauá. Tá? O Mauá que construiu essa ferrovia, com dinheiro que ele captou no exterior, com operações extremamente sofisticadas em padrões até atuais. Então é interessante, quando você lê um livro desse, você vai perceber que uma série de instrumentos financeiros que parecem ser muito modernos, eles já existiam nos 1800, até antes disso, né? E aqueles que conheciam esses instrumentos acabavam se favorecendo no sentido de conhecer ou conseguir fazer aí operações bastante complexas. Então é interessante. Então ele construiu essa estrada e um desafio grande era fazer uma estrada de ferro que descesse a Serra do Mar. Tá? E naquela época, né, na segunda metade dos 1800, as locomotivas tinham sido inventadas na primeira metade aí dos 1800, né, no sentido de uso mais comercial. Ele teve que descobrir gente que conhecesse, né, a tecnologia para você conseguir construir uma ferrovia que descesse a serra, né? Então ele buscou engenheiros ingleses, escoceses aí, que tinham experiência nisso, né? Trouxe o capital e conseguiu fazer. É interessante que é um investimento totalmente privado, né? Não tinha nada de governo envolvido nisso. Então é interessante na história, né, do Barão de Mauá, você vai perceber, ao ler, né, você vai aprender uma série de conceitos, né, de finanças pela própria vida, né, do Mauá. Né? Então eu recomendo, né, os 3 livros, são livros que certamente vão enriquecer muito o conhecimento de vocês. Né? Conhecimento, quando você está estudando, você está tentando aprender alguma coisa, não é só na sala de aula. Tá? Quer dizer, eu acho que essa cultura geral de você ler, né, ler especialmente livros interessantes, livros que tenham conteúdo aí que seja enriquecedor, pode ser muito bom também para a sua formação. Né? E esses 3 aqui, eu acho que são, ao longo desse ano, aqui desse primeiro semestre, você conseguir ler esses 3 livros é interessante. Você vai
certamente gostar. Bom, vamos entrar no tema mais específico aqui da nossa aula, que seria, de fato, o que eu chamo aqui de valor, né, de uma promessa de pagamento, ou o que se chama também de o valor tempo do dinheiro, né, que é uma tradução do inglês, em inglês é muito utilizada, the time value of money, né, e no Brasil às vezes se traduz o valor do dinheiro no tempo, uma tradução até não muito correta aí, né? Então o correto seria o valor tempo no dinheiro, que no fundo é você entender os fundamentos aí da noção de taxas de juros aí, né? Que é muito central porque a gente vai fazer ao longo desse curso e ao longo, né, da economia, de finanças, etc. Essa noção, né, de taxa de juros acaba sendo uma noção que você precisa entender bem, né? Então, para situar esse problema, vamos tentar pensar numa situação um pouco mais concreta aqui. Tá? Então, vamos supor, né, que o professor aqui de matemática aplicada a finanças, quer dizer, vamos supor que eu estou precisando de algum dinheiro para resolver aí um problema, né? De repente eu ainda só vou receber meu próximo salário no começo do próximo mês, eu preciso pagar uma conta, né, de R$1.000, né, e eu estou precisando de dinheiro. Né, e de repente estão vocês aqui, né, e vão pensar na situação em que um de vocês eventualmente se interesse por me emprestar esse dinheiro. Tá? E naturalmente, quer dizer, essa operação, né, você pode pensar, olha, vou fazer isso até para que o professor fique contente, né, e me ajude até a passar nessa disciplina. Vamos esquecer esse aspecto, né? Então pense do ponto de vista racional, né, quer dizer, como é que você poderia imaginar essa operação? Então, eu coloquei aqui algo que seria como se fosse um contrato que eu estou disposto a fazer, tá? E nesse contrato a ideia é você me pagar hoje R$1.000 e eu vou trocar esses R$1.000 por uma promessa de pagamento. Tá? E a ideia é que eu venha te pagar esse empréstimo daqui a um ano. Exatamente. Tá? Daqui a um ano, a partir de hoje. Tá? Então aqui eu estou dizendo, olha, eu prometo pagar, e eu estou deixando em branco aquele espaço exatamente para a gente poder discutir quanto que seria razoável, tá, você receber eventualmente lá no futuro, daqui a um ano, tá, por esses R$1.000 que você estaria eventualmente me dando hoje, me pagando hoje, né, para efeito de eu resolver esse meu problema. Tá? Então, situações como essa, elas são situações muito comuns dentro da economia. Né? Quer dizer, qualquer tipo de operação de empréstimo, né, de crédito, ela, de uma certa forma, está relacionada a problemas como nós estamos discutindo aqui. Né? E para a gente poder entender isso, nós precisamos aí situar uma série de conceitos. Né? Então, o primeiro deles é o seguinte, quer dizer, eu estou aqui, né, imagino que isso aqui é um pedaço de papel, é um contrato que eu escrevi, eu assinei. Né? Aí vem uma pergunta, mas esse tipo de operação, ele não tem já instrumentos no mercado que são mais típicos para resolver esse tipo de problema, para você poder formalizar, né, uma operação desse tipo? Né? Então, nós vamos discutir isso e depois, no segundo momento, nós vamos discutir um pouco exatamente, quer dizer, essa questão. O que seria razoável, né, de nós, né, eu, como a pessoa que está emprestando esses R$1.000 e você, como a pessoa que está eventualmente investindo esses R$1.000 com a expectativa de receber um certo dinheiro aí no futuro, né, que seria esse valor prometido, né, como é que seria de fato, quer dizer, a definição desse valor a ser recebido em um ano aí? Né, e nós vamos discutir um pouco isso. Né? Quer dizer, quais fatores eles vão guiar essa negociação. E veja que é uma negociação, quer dizer, não existe um valor certo ou errado aqui.
existiria um valor que é o valor que eu aceito e você, como a pessoa que está me emprestando dinheiro, aceitaria receber aí por esses R$1.000 que você está me pagando, né, na data de hoje aí, né? Então nós vamos discutir um pouco isso. Então quais seriam inicialmente os instrumentos mais adequados para esse tipo de operação? Então, nesse contexto, um instrumento que é usado no mundo inteiro, né, para formalizar esse tipo de promessa de pagamento, né, e nós vamos ver que existem um monte de instrumentos aí que são promessas de pagamento, é o que a gente chama de nota promissória. Tá? Então, esse instrumento que chama-se nota promissória, ele tem basicamente características específicas, não precisa ser exatamente do jeito que está aparecendo aqui. Existem definições legais dele, né, dentro das leis dos vários países, né, e o que é interessante desse instrumento é que existe, né, um amparo legal muito grande para a questão da formalização dessa operação. Porque uma preocupação que pode existir até na cabeça de você, imaginando que você que está se desfazendo aí de R$1.000 para você eventualmente receber um valor eventualmente até maior no futuro, a questão é, sabe qual a proteção que eu tenho aqui? Tá? E essa proteção, certamente uma parte dela vem do amparo legal que o determinado instrumento financeiro tem. Então, a nota promissória, ela certamente tem uma base, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas uma base de amparo legal bastante forte aí. Você até pode, em caso da pessoa não honrar essa promessa de pagamento, você pode até protestar essa nota promissória. A pessoa que não honrou o pagamento, ela pode ter o seu nome inscrito aí no Serviço de Proteção ao Crédito, esses SPCs aí, etc. E isso acaba sendo uma forma de inibir, né, pessoas a não honrarem essa operação, né? Mas vai acontecer, né? Em muitos casos pode ser que a promessa não seja cumprida, né? E esse é um problema exatamente da avaliação de promessas de pagamento. Aí nós vamos discutir isso em mais profundidade um pouquinho mais para frente aqui na nossa aula. Além da nota promissória, quer dizer, existem outros instrumentos, né? Você até pode pensar, pô, professor, eu não estou muito acostumado com a nota promissória, porque não está assim, não é algo, né, muitos de vocês podem nunca ter visto isso, mas isso aqui é muito comum, né? Um outro instrumento que aparece, né, que muita gente usa no contexto de uma nota promissória, ainda que ele tecnicamente não seja exatamente para isso, é o cheque, e até o cheque pré-datado. Então aqui a gente tem uma imagem de um cheque até do Banco do Brasil, né, e no mercado é muito comum pessoas escreverem esse cheque, né? Por exemplo, o professor aqui, né, eu vou definir um cheque, na data eu vou colocar a data daqui a um ano e o valor que nós decidirmos como valor razoável para você me pagar os R$1.000 hoje, né, como seria o valor que seria recebido daqui a um ano. Então, esse tipo de operação, ainda que não seja necessariamente a função primordial do cheque, acaba sendo uma operação bastante comum aqui no Brasil, né? E é uma operação que também tem, né, amparo legal, né? Quer dizer, a hora que você eventualmente não honra, né, o pagamento de um cheque, né, ou seja, a hora que você vai descontar esse cheque no banco, esse cheque não tem fundos, né, não tem saldo na conta para pagar, né, a pessoa que está tentando descontar o cheque, né, quer dizer, essa situação é uma situação que pode levar a problemas para a pessoa, eventualmente, que não está honrando aí o pagamento, né? Então, esse é um outro tipo de instrumento. Mas o primeiro, né, que seria a nota promissória, mais tipicamente ela está enquadrada dentro das promessas de pagamento. O cheque seria muito mais o que a gente chama de ordem de pagamento, tá? Mas acaba sendo usado, né, no Brasil como um mecanismo
de promessa de pagamento, né? Mas tecnicamente ele está enquadrado como ordem de pagamento, ou seja, simplesmente um documento que ordena ao banco a pagar a pessoa que tem esse cheque um certo valor. A ideia é essa, a ideia do cheque. Isso é um instrumento de uso mais imediato, né? Mas acaba sendo usado como promessa de pagamento também. Bom, vamos ver outros tipos de instrumento que servem também como ordens de pagamento, né, e promessas de pagamento. E o mercado financeiro está cheio, né, desses instrumentos aí. Então, o cheque, que a gente acabou de ver, né, a duplicata, que são instrumentos que são muito usados em operações comerciais, né, a pessoa quando vende alguma coisa, né, de repente você tem uma empresa, você está comprando matéria-prima aí de outra empresa, ou equipamentos de uma outra empresa, ou serviços, né? E essa empresa que está oferecendo o serviço, normalmente essa operação ela não exige pagamento à vista, especialmente na área de empresas, você sempre dá um prazo. Esse prazo pode ser 30 dias, 60 dias, pode ser muito mais para aquela pessoa que está comprando pagar o bem aí, o serviço que está sendo vendido, né? Então, quer dizer, no momento que você está enviando aí a matéria-prima, os bens, os serviços, aí, ou para as pessoas que estão comprando, no fundo existe uma expectativa que você vai receber, né, nesse prazo que foi tratado, né? Essa duplicata acaba sendo um tipo de instrumento que a pessoa que está vendendo esse bem acaba emitindo, né, que representa aquele valor da operação. E essa duplicata ela pode ser negociada no mercado. Então, de repente, você está vendendo com um certo prazo, mas você está precisando de dinheiro. Você não tem como esperar os 30, 90 dias. Então, você pode, de repente, usar essa duplicata, descontar essa duplicata do banco e antecipar o recurso que seria pago por você que está comprando a mercadoria no prazo aí de 30, 90, 180 dias. Aí você fala, e aí de repente você não vai mais me pagar como produtor do produto, você vai pagar o banco ou o detentor dessa duplicata. Então é um mecanismo que acaba sendo, de uma certa forma, também considerado aí nessa categoria de ordem de pagamento. Em algumas situações você pode até entendê-lo também como promessa de pagamento. Aí você tem outros, né? Você tem a letra de câmbio e vai, assim vai. Você tem uma série de instrumentos que estão enquadrados aí mais tipicamente nessa categoria. E aí você tem as promessas de pagamento, né? Então as promessas de pagamento, né, nós já falamos aí na nota promissória, que é a mais típica, mas todas elas, no fundo, têm características muito similares, né? São variações dentro do mesmo tema. Né? O próprio cheque pré-datado, né, ele pode ser enxergado como uma promessa de pagamento, né? Em geral, o que distingue as promessas de pagamento é quem está emitindo, né? Então, no caso de pessoas, de um modo geral, tipicamente a nota promissória é comum, né? Quer dizer, eu, professor aqui, eu emitiria essa nota promissória, né, e eu vou entregar isso, seria a garantia da pessoa que me emprestou, de repente, os R$1.000, né? Então, essa transação é uma transação entre pessoas físicas, né, nesse caso, e tipicamente a nota promissória poderia ser utilizada. Agora, pode ser que quem está emprestando é uma empresa do setor industrial, do setor de serviços, do setor bancário, do setor rural, né? E aí você tem as cédulas de crédito, que são basicamente promessas de pagamento, são tipo notas promissórias, mas são emitidas por, de repente, gente de setores que não são setores específicos. E cada uma delas tem a sua legislação, né? Tem a forma com que ela pode ser usada com garantia, quando que você pode acionar o sistema legal, caso ela não seja honrada. Quer dizer, existem certas regras que muitas vezes são próprias de cada um desses instrumentos.
Uma outra que é comum, essa que chama-se debentures, né? E no mercado internacional, de modo geral, os bonds, né? Que são notas promissórias, né? Tipo notas promissórias, que empresas, em geral, até de grande porte, acabam utilizando para efeito de emprestar dinheiro também. Captar dinheiro em larga escala, às vezes, no caso de bonds, aí, empresas às vezes captam, nós vamos ver operações aqui de bilhões de dólares, né, usando esses instrumentos aí, né? A gente aqui no Brasil chama de debenture, né, no mercado internacional também chama-se às vezes debenture ou bonds. Existe uma certa distinção legal entre as duas coisas, mas são muito parecidas. E você tem também aqui, quando é o governo que está emprestando dinheiro, você tem o que a gente chama de títulos públicos, né? Então, o título público, até no Brasil, é um investimento até bastante importante, né? Nós vamos falar nele um pouco mais para frente aí no nosso curso, né? O Brasil tem uma característica interessante até de ter um mercado assim, de varejo, né, de títulos públicos que permite que até pequenos investidores consigam adquirir esses títulos em pequenas quantidades, né? Você pode investir até R$30, né? São investimentos que nós vamos ver que são interessantes. E esse título público, no fundo, é uma promessa de pagamento, mas quem está fazendo essa promessa é o governo. E todos os países têm esse tipo de operação. Os títulos podem ser um pouco diferentes, nós vamos ver que no Brasil tem vários títulos de natureza diferente, e cada um deles tem as suas particularidades. Mas, em última análise, esses títulos são muito parecidos com a nota promissória, mas a única diferença é que é o governo que está respaldando essa operação, né? Então, por isso que é importante, na hora que você entende a ideia da promessa de pagamento, né? Quer dizer, você está entendendo, no fundo, um conjunto muito grande de ativos financeiros, aí, de instrumentos, né? Que a gente chama de títulos aí, de crédito, né? De um modo geral, e que acabam sendo o elemento central, né, de muitas operações financeiras. Quer dizer, eles acabam, que são vamos dizer, os elementos importantes para a definição aí das taxas de juros, né? Existem até outros, né, instrumentos aí que são também importantes, mas isso aqui é um pilar gigantesco aí das operações financeiras, né? Quer dizer, um monte de coisas cai exatamente nesse barco aí, né? Então é interessante entender. E apesar de existir, né, toda uma nomenclatura que é bem assim, ampla, na prática é tudo a mesma coisa. A única coisa que vai diferir são, eventualmente, critérios que vão ser utilizados. Caso o instrumento não seja honrado, pode ser que existam alguns detalhes na forma com que você vai acionar aí os mecanismos para te tentar, eventualmente, você tentar ressarcir aquilo que você como uma pessoa que como investidor, né, que você resgatar aquilo que foi prometido, né? Mas na prática, do ponto de vista técnico, tudo é muito similar.